Glória a Deus. Caiu aqui a transmissão, mas voltou agora. Caiu e voltou. Glória a Deus. Amém? Caiu a transmissão, mas eu vou te chamar de novo aqui. Glória a Deus. Voltou, amém. Caiu a transmissão aqui. Amém, amado. A internet aqui no Amém. Brasil é uma benção. Amém, amado pastor. Amém. Pode continuar. E é uma benção mesmo. E então, eu estava a dizer que eu fico sempre muito feliz quando vejo o Espírito de Deus movendo homens e mulheres com o coração completamente consagrado a Deus, movido pelo Espírito Santo para esta nação. Deus tem-me dado um amor muito grande pela nação holandesa, mas eu sou sempre uma pessoa que oro pelo meu país, que é Portugal, oro pela minha nação, para que o Espírito Santo se mova e traga homens e mulheres cheios do Espírito Santo para ser uma bênção. É verdade. Amém. Não é? Ainda mais no Carregado, uma zona com tantas pessoas para ganhar para Cristo. Carregado é uma bênção, é uma zona muito boa, fica na periferia de Lisboa, e eu tenho ouvido excelentes notícias dessa zona, Carregado, Alenquer. São zonas que eu acredito e creio que Deus está levantando um exército poderoso para orar por esta nação e também buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que e acima de tudo aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, não é? Nós somos luz e somos sal, e é sempre importante nós entendermos que, como o templo do Espírito Santo, não é? Nós somos a igreja do século XXI. Então Deus habita em nós para nós levarmos este Deus, este Jesus e este Espírito Santo tão maravilhoso, a vida de todas as pessoas que convivem connosco, não é? E a nossa Jerusalém é o lugar onde nós estamos, não é? Por isso eu acredito que quando Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, é uma bênção. E eu creio que nós estamos a viver num tempo onde Deus está a levantar homens e mulheres com um coração muito sincero, muitos sedentos do mover do Espírito Santo em todas as nações. Não é? Dar aqui um alô também, especial às pessoas que eu conheço. Fico contente da missionária Eliana estar nesta live. Honro a missionária Vânia no Japão, porque sei que lá é de madrugada, e ela é uma bênção, que ela nunca perde a sua live, a minha live, a live da missionária Eliana. A missionária Vânia é uma bênção, porque mesmo sendo de madrugada, ela está sempre lá, não é? É verdade. E eu também, deixe-me dizer, eu visito muito as lives do pastor Ronaldo, que está nos Estados Unidos, e faço exatamente a mesma coisa. Às vezes eu estou na Holanda, são 2 e 3 da manhã, e sempre que eu vejo que ele está online, eu estou lá, não é? Porque é sempre bom aprendermos com homens e mulheres de Deus que consagram a sua vida, que se deixam usar pelo Espírito Santo de Deus, e isso traz bênção, não é? E também é o nosso sacrifício de louvor, muitas vezes quando abdicamos do nosso sono, do nosso descanso, para estarmos a buscar a Deus, não é? Nos fortificando como homens e mulheres com o ministério, não é? O ministério em Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, o meu muito, muito, muito obrigado. Pastor, é um privilégio ter recebido este seu convite. Eu pessoalmente, ultimamente, não faço muitas lives, tenho procurado muito meditar, me consagrar. Gosto muito de vir a lives, mas sempre trazer uma palavra fresca e nova, que o Espírito Santo toca ao meu coração. Eu pessoalmente gosto muito de buscar a Deus, e há aqueles momentos que quando eu estou a buscar a Deus, muitas vezes não estou muito online, confesso. Mas sempre que recebo um convite de alguém que tenha amor e que tenha consideração, eu faço questão de estar sempre. Quando o pastor Rostando de Magalhães fez este convite, eu fiquei muito alegre, porque eu tenho visto lives suas e sei que o Espírito Santo se move em si, na humildade no seu coração, na humildade também da sua sabedoria, no seu buscar puro e genuíno pela palavra de Deus. Aquilo que você está a fazer é uma bênção, é um chamado de Deus, é um ministério de Deus para a sua vida, e eu tenho visto que você tem sido muito perseverante naquilo que Deus tem trazido ao seu coração.
Por isso, eu pessoalmente acredito num princípio que é o princípio da honra, que quando nós honramos, nós somos honrados. E eu tenho visto que o pastor tem honrado muitos homens e mulheres de Deus e também tem recebido boa medida recalcada, sacudida e transbordante a honra das pessoas também, que com gratidão àquilo que o pastor tem feito, retribuem também com essa honra. Porque a honra é princípio de Deus, não é? Quando nós honramos, nós somos honrados sempre numa medida de multiplicação. Há dias eu dizia a uma pessoa uma situação que eu creio. Quando nós honramos a Deus, não existe nem diminuição, nem divisão, nem soma. Na honra, Deus só multiplica. Então, quando nós honramos, podemos ter a certeza que Deus multiplica a nossa honra para nós recebermos muito mais do que a honra que nós tributamos a outras pessoas que honramos no nosso coração. Amém? E eu estou aqui porque honro a sua vida, honro a sua família, honro o seu ministério, honro o seu país e honro aquilo que você está a fazer, porque não tenho a menor dúvida que aquilo que você faz para agradar o coração de Deus, seguindo o propósito que Deus tem colocado no seu coração. Por isso, sempre que me convidar, eu faço questão de honrar a sua vida e o seu ministério, estando aqui. Amém, pastor. Eu agradeço. Amém? Eu agradeço. Ok. Pastor, eu gostava de fazer esta live um pouco interativa, está bem? E que eu costumo dizer sempre que faço alguma live, nomeadamente de ensino, embora quem sou eu para ensinar, apenas falo aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Eu costumo dizer sempre a toda a gente que nos acompanha, que me acompanha nas lives, que tenha sempre a palavra de Deus nas suas mãos. A palavra de Deus é fundamental quando nós ouvimos alguém pregar, falar a palavra de Deus, que nós possamos estar de palavra de Deus, de Bíblia aberta e observar versículo por versículo se realmente aquilo que está a ser falado é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Meu, dizer-lhe uma coisa, eu amo ouvir a palavra de Deus e amo ouvir homens de Deus, mas deixe-me dizer que eu costumo de acompanhar muitos homens de Deus sempre de Bíblia aberta. Porque sempre que eles estão a pregar a palavra de Deus, não somente posso sublinhar, como também posso ver aquilo que realmente está escrito e ter uma maior compreensão daquilo que está a ser falado através do Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, que fala ao nosso coração e também nos revela determinadas situações. Por isso eu peço a todos que estão nesta live, você pode estar com o seu telemóvel à sua frente, mas não deixe de estar com a palavra de Deus nas suas mãos. Porque a palavra de Deus, quando está nas nossas mãos, eu sei, eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza. Até porque, pastor, o pastor, quando faz as suas lives, fala muitos versículos bíblicos. E eu amo isso. Amo que aquilo que nós estamos a falar seja sustentado pela palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos um versículo e depois uma hora da explicação do versículo, não é? Mas eu acho, e aquilo que está sempre no meu coração, é muitas vezes ouvir explicações de versículos bíblicos e acompanhar, não é? Porque quanto mais nós falamos a palavra, fé vem para o ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, muitas vezes pregações fundamentada em testemunhos, que é uma bênção, mas o importante e aquilo que o Espírito Santo honra é quando a palavra de Cristo é pregada, quando a palavra de Deus é pregada. Então, eu tenho a certeza que todas as pessoas que estão aqui online connosco têm a palavra de Deus nas suas mãos e que com isso serão alimentadas e serão abençoadas. Amém? Por isso, pastor, eu vou-lhe pedir para termos aqui uma interatividade, até porque eu tenho receio de estar a pregar e o pastor adormecer, e depois eu tinha que fazer também como o apóstolo Paulo, tinha que o ressuscitar, e isso online não dá muito jeito, e então quero-lhe pedir alguns versículos que o pastor também depois possa estar a ler, porque eu queria trazer aqui uma sequência que Deus tem falado ao meu coração. Amém. Eu hoje queria falar na sua live um pouquinho sobre fé. Amém? Amém. Porque fé não é um assunto cego. Fé na palavra de Deus é muito importante nós entendermos o que significa a fé bíblica, não é? Porque existe uma fé natural e existe uma fé espiritual, uma fé bíblica, uma fé que é baseada na palavra de Deus. Fé bíblica baseia-se na palavra de Deus, mas também existe fé natural. O que é que quer dizer a palavra fé natural?
Eu estou aqui a fazer uma live com o pastor porque tenho fé que a internet vai permitir nós iniciarmos, mantermos e concluirmos É esta live. verdade. Eu estou sentado nesta cadeira porque acredito que a cadeira não vai quebrar. Porque se eu tivesse fé que a cadeira iria quebrar, eu nem sequer me sentava. Eu tenho fé que quando ligo o meu carro, o carro terá combustível para poder me levar à Igreja do Carregado, à Igreja em Lisboa, para ouvir a palavra de Verdade. Deus. Porque se eu não tiver fé que o carro tem gasolina e que me levará, eu nem sequer ligo a ignição da chave do carro. Então é importante nós entendermos a diferença entre fé natural e fé bíblica. A fé natural baseia-se em determinados fatores externos, digamos assim, à palavra de Deus. Amém? Amém. A fé bíblica baseia-se totalmente na palavra de Deus. E eu gostava, pastor, para nós avançarmos rápido, eu posso dizer que este estudo, a última vez que dei este estudo, demorou 3 horas e meia, mas nós hoje não vamos demorar tanto tempo, que eu quero ser muito rápido, Amém. está bem? Mas também não esquecendo nunca de explicar esta sequência que Deus falou ao meu coração para estar a partilhar aqui na sua live. Amém. Eu gostava que nós abríssemos a palavra de Deus em 1 Timóteo 6, 12. 1 Timóteo 6, 12. Amém? Vamos ler a primeira parte deste versículo, que é importante nós entendermos determinadas situações na palavra de Deus que deve ser uma base muito sólida na nossa vida e no nosso caminhar cristão. Amém? Amém. Pode ler, pastor? 1 Timóteo 6,12. 3:12. 6, 6, né? 6,12. 1 Timóteo Tá. 6,12, sim. Milita, está escrito, 1 Timóteo 6:12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém. Vamos centralizar-nos aqui na primeira parte deste versículo. Paulo dizia a Timóteo que Paulo era um pai espiritual para Timóteo, Timóteo era um discípulo de Paulo, e Paulo dizia uma coisa muito importante: combate. Eu sei que há versões que dizem milita, mas a situação de militar significa combater. O que Paulo estava a dizer a Timóteo é uma situação que é importante para nós, como corpo de Cristo. É importante para nós entendermos até a batalha espiritual com base neste versículo. Combate o bom combate da fé. Nós somos chamados para entrarmos num combate. O combate não é contra companheiros deste exército do corpo de Cristo. Combater o bom combate da fé não é combatermos contra os nossos irmãos, não é combatermos contra os nossos familiares. Combater o bom combate da fé não é combatermos perante ateus e incrédulos. O bom combate da fé não tem a ver nós fecharmos, observarmos este versículo e não, a Bíblia diz para eu combater, então eu vou combater toda a gente. Não é assim. Nós sabemos que os soldados, quando se preparam para combater, uma das situações muito importantes para todos os soldados é conhecer o inimigo. Mas, acima de tudo, um soldado, quando se prepara para o combate, ele sabe muito bem qual é o alvo da sua milícia, qual é o alvo do seu combate. E aqui Paulo estava a dizer a Timóteo para ele ter a noção, para ele ter a consciência que ele devia de combater um bom combate da fé. Vamos abrir também agora em 2 Timóteo, no versículo 4, no capítulo 4, na mesma sequência, 2 Timóteo 4, versículo 7. Nós sabemos que a segunda carta a Timóteo foi a última carta que Paulo enviou antes de ter sofrido a sua morte, antes de ser sentenciado em Roma. Paulo foi decapitado em Roma e esta carta de 2 Timóteo foi a sua última carta. E então Paulo estava prestes a ser executado. Paulo sabia que ia partir para a glória. Nós vimos na primeira carta de Paulo a Timóteo que Paulo diz uma coisa muito importante: Timóteo combate o bom combate da fé.
E essa era uma questão tão importante na vida do apóstolo Paulo, Glória a Deus. que ele, no fim dos seus dias, dirigindo-se a Timóteo, ele vai dizer uma situação que ele tinha sempre em mente, que era, ele tinha sido chamado para um combate. E esse combate era a fé. Nós temos que entender, e aquilo que eu quero trazer hoje, é que a fé é muito importante para os dias de hoje. A fé é importante para nós caminharmos de vitória em vitória. De fé em fé, de passo em passo, de dedicação em dedicação, de comunhão em comunhão, mas também de vitória em vitória. Em 1 Timóteo, Paulo dizia, Timóteo, combate o bom combate da fé. E vamos ver agora, 2 Timóteo 4, versículo 7. O pastor pode ler? Amém. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Apóstolo Paulo, antes de ser executado em Roma, de lhe cortarem a própria cabeça e ele partir para a eternidade, Paulo dizia uma coisa a Timóteo que era muito importante. Paulo dizia, eu, Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Sabe uma coisa, meu pastor? Nós devemos de ter a noção e a ideia que nós somos chamados para preservar a nossa fé. Não há nada mais importante na nossa caminhada do que a nossa fé em Jesus Cristo. O diabo, que é ladrão, mentiroso, tudo aquilo que é o seu principal objetivo é roubar-nos a nossa fé. Tudo o que o diabo vai fazer à nossa vida não é que ele tenha algum poder. Ele não tem poder. O poder que Satanás tem, que tinha, foi tirado por Cristo Jesus quando morreu na cruz do Calvário. Você entende? O nosso inimigo é um inimigo derrotado. Mas aonde o inimigo conquista espaço sobre a nossa vida é quando nós não guardamos a nossa fé. É quando nós abdicamos da nossa fé. É quando nós não compreendemos a importância da nossa fé para a nossa vida, para o nosso caminhar. Combater o bom combate é sabermos que estamos numa guerra para preservar a nossa fé. Preservar a nossa fé significa que cada passo que nós damos diariamente, nós damos com uma consciência de que tudo é uma questão de fé da nossa vida. O inimigo vai querer tirar a sua fé, o inimigo vai lançar circunstâncias para que você perca a sua fé, para que a sua fé seja substituída por dúvida, porque havendo dúvida no seu coração, o diabo ganha vantagem sobre a sua vida, porque você começa a acreditar mais na voz do inimigo do que na voz de Deus. Então é a estratégia do inimigo, quando traz à sua vida determinadas situações, que o seu principal objetivo é que você perca a sua fé. Amém? É que você abdique da sua fé. Porque enquanto você tiver fé, você será sempre vencedor. Amém? E nós vamos ver isso muito rapidamente. Então, se Paulo dizia para Timóteo combater o bom combate, e isso também é algo que o Espírito de Deus nos diz a cada dia, para combatermos o bom combate da fé. Amém? Aleluia. Tal como o apóstolo Paulo dizia, nós devemos combater o bom combate, nós devemos completar a nossa carreira até ao dia em que Cristo nos vem buscar, ou se não vier, entretanto, no último suspiro da terra, nós aqui na terra, nós devemos ter a certeza que nós combatemos o bom combate da fé. Mais do que isso, que nós completamos a nossa carreira. O que é que isso significa? Aquilo para o qual nós fomos chamados para caminhar, nós cumprimos até ao último dia. Mas é importante nós caminharmos neste combate da fé, guardando a nossa fé até ao dia de nós partirmos para a glória ou até ao dia de Cristo Jesus nos vir buscar. Amém? Então é muito importante nós entendermos a fé, porque a fé é uma base muito importante e muito sustentada daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então nós podemos perguntar, se eu sou chamado para combater o bom combate da fé, então o que é fé? Amém? Nós temos que saber, se eu sou chamado para combater, então o que é fé, não é? Se eu fosse naturalmente chamado para ser alistado para um exército, para combater, eu tinha que saber as minhas armas. Eu tinha que saber, eu fui chamado para quê? Eu fui chamado para defender a minha nação. Ok, e o que é que significa defender a minha nação? Amém? Isso no campo natural. Então, no campo espiritual, é importante nós entendermos, nós temos um bom combate da fé. Então, o que é a fé? A fé bíblica. O que é a fé no coração de Deus? O que significa ter fé? O que é que pode impedir
a minha fé? Que resultados pode ter a minha fé? E se eu abdicar da minha fé, o que é que eu posso deixar de ter em minhas mãos? Isto é muito importante. E é normal, quando nós falamos de fé, nós temos sempre que falar em Hebreus 11, não é? Porque Hebreus 11 é o capítulo da fé. Nós vimos que é a galeria dos heróis da fé. E então, lá nós vamos entender duas coisas extremamente importantes. Há uma base muito importante para nós compreendermos a fé, antes de nós entendermos o que é fé. Amém? Vamos abrir em Hebreus 11, 6. Meu pastor, eu sei que todas as pessoas conhecem estes versículos de cor. Pergunto ao Espírito Santo e digo, Senhor, tu dás tão simples, toda a gente sabe isto. Mas sabe o que é que eu aprendi, meu pastor? Uma coisa é saber, outra coisa é ter aquilo que nós sabemos interiorizados no nosso coração. É verdade. Uma coisa é nós conhecermos os versículos de cor, outra coisa é termos revelação dos versículos da palavra de Deus em nosso coração. E quando nós temos a certeza da palavra de Deus em nosso coração, isso nos fundamenta para nós estarmos sólidos naquilo que nós queremos, sólidos na nossa luta contra o nosso inimigo e sólidos na nossa fé, na nossa caminhada com o Espírito Santo, na caminhada que Deus tem para nós, que nós façamos aqui até à eternidade. Há uma coisa que eu quero dizer aos irmãos que é muito importante. Nós temos que combater o bom combate da fé. Há uma situação a nível de fé que é muito importante. Hebreus 11, 6. O pastor pode ler? Hebreus 11, 11, 6. 6. 11, 6. Está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu pastor, muito importante este versículo. Eu vou ler na minha versão, amém? Não esquecendo a sua versão, Amém. porque é a mesma coisa, é uma questão de A palavras. minha versão É muito importante. da Bíblia Scofield, diz tudo. Amém. A minha é revista e atualizada, fiel aos textos originais. Amém? Amém. Mas isto é apenas uma questão de tradução. Amém? A palavra de Deus diz assim: de facto, repare, aquilo que a palavra de Deus... Sabe, meu pastor, eu aprendi sempre que medito na palavra de Deus uma coisa extremamente importante. Eu acredito que até as vírgulas e os pontos finais têm um fundamento muito sólido de Deus para a nossa fé. Sempre que eu leio a palavra de Deus, deixa-me dizer, sempre que eu leio a palavra de Deus, meu amado pastor, eu devoro cada palavra. Cada palavra eu devoro. Até nas vírgulas eu paro para dizer vírgula. Nos pontos finais, eu muitas vezes, quando estou a meditar, eu digo ponto final. Porque ponto final é um ponto final. Uma vírgula tem sequência, um ponto final é um ponto final. Então eu acredito que na palavra de Deus, até as vírgulas e os pontos finais têm importância para nós. De facto, amém? É verdade, amém. O escritor da carta de Hebreus, aquilo que nos queria dizer, olha, é um facto. O que eu vou dizer é uma certeza, é um facto, é uma base, é um alicerce firme, é um lugar sólido onde tu podes colocar a tua fé, o teu olhar e o teu caminhar. De facto, verdadeiramente, amém? Confiadamente, o que eu te vou dizer é uma base muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meu pastor, nós costumamos dizer que para Deus não há impossíveis. É real. Para Deus não há impossíveis. Mas para nós há uma impossibilidade que nós podemos tornar essa impossibilidade numa possibilidade. Está a entender? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, meu pastor, quando eu entrei na escola bíblica para me formar como ministro de Deus, este foi o primeiro versículo que eu ouvi. Eu saí daquela aula sobre fé completamente impactado. Eu lembro-me que naquela tarde eu não deixava de olhar para a Bíblia e ler este versículo, porque para mim foi uma revelação tão grande eu entender, sem fé é impossível agradar a Deus. Forte. Se eu quero agradar a Deus, é uma imposição, é um facto, é uma certeza. Sem fé é impossível eu agradar a Deus.
Então, se eu quero agradar o coração de Deus, se eu quero ter o mesmo Espírito de Deus, eu devo de entender que eu preciso de ter fé. Porque se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Se eu não tiver fé, é impossível para mim agradar a Deus. Mas diz-nos mais, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Meu pastor, esta palavra é muito importante. A palavra de Deus diz que é necessário, é urgente, é importante, é base firme. Nós necessitamos como algo que nós não podemos trocar, nós não podemos desprezar. É necessário duas coisas. Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Pode parecer muito básico, meu pastor, mas na realidade devemos de acreditar, de ter fé, de ter uma base firme, que Deus existe. Muitas vezes as nossas agradar a Deus, porque é necessário que eu creia que Ele existe. Aleluia. Uma fé bíblica é uma fé fundamentada na palavra de Deus. Deus não é aquilo que eu acho que Ele é, meu pastor. Deus é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Aleluia. Eu é que tenho que olhar para a palavra e observar o que Deus diz que Ele é. Não sou eu que tenho a moral, nem tenho qualquer legalidade para dizer que Deus é assim ou Deus é assado. Eu não tenho essa legalidade. Eu devo de acreditar que Deus existe. Mas Deus existe na revelação daquilo que Ele nos fez chegar através da sua santa palavra. Eu sei que nós vivemos um momento conturbado de alguém que disse que a Bíblia não é atual. Meu pastor, a Bíblia é mais atual do que os sapatos que eu calço. A Bíblia é mais atual do que os óculos que eu ponho. A Bíblia é mais atual do que o jornal da manhã. A palavra de Deus é mais atual do que a lei sobre Covid, sobre todas as coisas. A palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Como é que eu ouso dizer que Jesus Cristo não está atualizado na forma como se revelou aos homens? Glória a Deus. Que heresia! Que falta de temor de Deus! A palavra de Deus diz-nos em Hebreus, havendo Deus falado outrora através dos profetas, nestes últimos tempos nos falou através do Filho. Então eu não posso pôr a palavra de Deus em causa, porque Deus é aquilo que a sua palavra diz que Ele é. Eu não tenho poder e autoridade de dizer o que Deus é se eu não tiver a revelação do Espírito Santo em minha vida, daquilo que está escrito que me diz a mim o que é Deus. Logo, na minha caminhada cristã, no meu combate da fé, no meu combate nesta caminhada cristã, eu não posso esquecer que Deus existe. E eu não posso esquecer que Deus existe em todas as circunstâncias. Eu não posso esquecer que Deus existe quando existe a pandemia do Covid. Eu não posso esquecer que Deus existe quando eu guio o meu carro. Eu não posso esquecer que Deus existe quando eu tenho uma dificuldade no meu trabalho. Eu não posso esquecer que Deus existe quando a minha família atravessa um momento menos bom. Eu não posso esquecer que Deus existe quando as circunstâncias são contrárias àquilo que eu espero. E aí eu devo de entender que Jesus está no barco, ainda que Ele esteja a descansar, o temporal pode se levantar, dar com ímpeto quanto ao meu barco, mas eu tenho que crer que Ele existe. Mesmo que Ele esteja na popa do meu barco, dormindo, Ele está no meu barco. Logo, eu tenho que crer que Ele existe. Amém, meu pastor? Amém. O combate da fé é para duas pessoas. O combate da fé é para dois tipos de pessoas. Aqueles que creem que Deus existe e aqueles que não creem que Deus existe. Porque eu posso ser cristão e dizer que acredito que Deus existe, mas a palavra de Deus também diz, fazes bem, até os demónios creem que Ele existe, não é? Não é? E não deixaram de se revelar quanto a Deus. Então nós temos que prestar muita atenção à santa, transparente, gloriosa, majestosa. A palavra de Deus nos diz, a verdade não é aquilo que eu posso, é aquilo que eu digo, baseado na palavra de Deus. A minha verdade e a vida
Conhecer Jesus Cristo, mas conhecer a sua verdade, conhecer Ele como único caminho e conhecer a vida que existe em Cristo Jesus. Logo, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que eu creia que Deus existe. Primeiro passo. Mas sabe, meu pastor, o versículo não acaba aqui. É impossível agradar a Deus se eu não tiver fé. Mas eu, para ter fé, tenho que acreditar que Deus existe. Mas sabe, meu pastor, qual é a parte final que nós acabamos de ler? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E olha esta promessa tão boa para nós. Eu fico maravilhado, eu fico apaixonado quando eu leio a palavra de Deus. Eu não somente tenho que crer que Deus existe, mas que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós, muitas vezes, como filhos de Deus, meu pastor, esquecemos desta promessa. Eu devo crer que Deus existe, mas o Deus que eu creio que Ele existe é o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. E o que é que significa que Deus é galardoador? Vamos mifrar esta palavra. Eu devo crer que Deus existe e que Deus dá galardão, que Deus dá prémio, que Deus dá prenda, que Deus dá dom, que Deus dá uma oferta. Amém? Eu devo de acreditar que Deus existe e que é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Ei, você que está Glória a nesta Deus. live, você crê que Deus existe? Estou certo que sim. Você tem buscado a Deus, então creia. Quanto tão certo como você estar a olhar para o seu telemóvel, para o seu tablet, para o seu computador. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus dá presentes àqueles que o buscam. Eu não estou a dizer que Deus dá dinheiro, dá carros. Eu não estou a falar dessas questões tão tolas perante um caminhar que é importante ter de intensidade e de intimidade com Deus. Eu estou a dizer que o Deus que nós servimos, o Jesus que nós aceitamos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo que vive em nossa vida, dá-nos galardão quando nós queremos. Nós somos recompensados. Agora vamos olhar para a vida de Cristo. Quando Cristo Glória a caminhou Deus. nesta terra, todos aqueles que se aproximaram de Jesus, creram que Deus existe. Queriam que Jesus era o Filho de Deus. E porque creram em Jesus Cristo, eles receberam galardão. Eles receberam cura, eles receberam bênção, eles receberam os seus filhos ressuscitados dentre os mortos, eles foram abençoados. O que é que significa ser abençoado, meu pastor? Significa que eu recebo um presente de Deus baseado em crer que Deus existe e baseado em que Deus é galardoador da minha fé. Então, o inimigo ganha vantagem sobre mim quando eu perco a minha fé. Porquê? Porque quando eu perco a minha fé, eu dou legalidade ao inimigo e eu não creio que Deus dá galardão, que Deus me recompensa da minha fé perante Ele. Você entende, meu pastor? Este versículo é muito importante. É importante. Ora, é um facto. Meu pastor, eu gostava de ter palavras para poder dizer a importância deste versículo. É um facto, é uma base sólida que Deus não muda. De facto, sem fé é Glória a impossível Deus. agradar a Deus, porque é Aleluia. necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele dá galardão, que Deus recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão, eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei qual é o seu desespero, eu não sei qual é a sua tristeza, eu não sei. Deus o sabe, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Eu não sei, mas há uma coisa que eu tenho a certeza e que você deve ter a certeza. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você está a buscar a Deus, não abdique da certeza de Deus. Não abdique da palavra de Deus. E faça de Satanás um mentiroso. Diga que ele é mentiroso, porque Deus recompensa aqueles que o buscam. Não sou eu, o evangelista Vítor Garcia, que estou a dizer. É a palavra de Deus que diz. Nós acabámos de ler. Não fui eu que falei, a palavra de Deus está escrito, confirmado pela leitura do pastor, aqui por mim, e você pode ler na sua própria palavra. E sabe que era um conselho? Sublinhe este versículo na sua Bíblia para os dias menos bons. Sim, porque no nosso combate da fé, nós não temos só dias bons. Nós podemos sorrir e às vezes só Deus sabe como vai o nosso coração. Só Deus sabe a tristeza da nossa vida. Só Deus sabe muitas vezes como as lutas são grandes. Mas nós podemos ter uma certeza na palavra de Deus. É que não virá luta acima daquela que nós possamos suportar. É uma promessa de Deus. Meu pastor, que toda a gente seja mentirosa, porque o meu Deus é verdadeiro. Eu olho para a Bíblia assim, que toda a gente se cale, porque é mentira quando falam contra a palavra de Deus ou falam o contrário da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é galardoador. Deus dá presente. Deus
como é que eu devo dizer, meu pastor, usando ainda palavras mais profundas, Deus recompensa com amor, com carinho, é como um pai. Meu pastor, eu não sei se você é pai, eu sou pai, deixe-me dizer, não há maior alegria para É um pai verdade. carnal do que dar um presente aos seus É, filhos. Alegria para um pai carnal do que abraçar os seus filhos. Maior alegria para um pai carnal poder satisfazer aquilo que os seus filhos puseram expectativa. Você entende? É como Deus. Não há maior alegria para Deus do que quando nós nos aproximamos de Deus, pedindo aquilo que está baseado na palavra de Deus. Porque eu, muitas vezes, meu pastor, e sem julgar ninguém, nós muitas vezes vimos que há orações que não estão é fundamentadas na verdade. palavra de Deus. Deus não tem compromisso com pedidos que não está baseado na palavra de Deus. Mas aquilo que está baseado na palavra de Deus, nós temos o selo da garantia que Deus nos deseja abençoar. Amém. Amém? E nós daqui a pouco já vamos ver um versículo para falarmos ainda mais isso. Então vamos entender uma situação muito importante na fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo passo, porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Terceiro passo, não somente devemos de acreditar que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Logo, aqueles que o buscam, temos a promessa que Deus dá galardão, Deus dá resposta, Deus responde à nossa oração, Deus responde à nossa aflição. Porquê? Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. E esta é a palavra de Deus. Eu não me interessa o que outros me dizem para a minha caminhada cristã. O que me interessa na minha caminhada cristã é aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Deus dá galardão àqueles que o buscam. Logo, se me disserem o contrário a isto, eu não acredito. Não tem fundamento, não tem verdade. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que buscam não saem junto de Deus de mãos vazias. Amém. Amém? Nós muitas vezes somos impacientes e podíamos agora levar para outra pregação. Deus diz, em algumas orações Deus diz sim, noutras Deus diz não e noutras Deus diz espera. E às vezes quando Deus nos diz espera, nós achamos que é não e que não somos perseverantes naquilo que Deus quer que nós sejamos perseverantes. Então, orar com base na palavra de Deus é estar certo que Deus dá galardão àqueles que o buscam. Amém. Amém? Então, o que é fé? Então, o que é fé? É importante entender o que é fé. Vamos um pouquinho mais acima, meu pastor. Pode ler o versículo 1 de Hebreus 1. O que é fé? Se sem fé é impossível agradar a Deus, e que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, então o que é fé? Amém. Vamos entender o que é fé. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meu pastor, então o que é fé? Fé tem duas componentes muito importantes. Fé é a certeza. A sua tradução está excelente, meu pastor. Fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? É uma base muito sólida. Mas não é só uma base muito sólida. É uma firmeza na base sólida. Você entende? Eu amo a palavra de Deus, meu pastor. Aleluia. Eu também. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. Então, aquilo que eu espero, eu devo de crer. Você entende, meu pastor? O combate da fé também é essa situação. Quando eu estou num combate da fé, eu devo de crer que a minha fé é a certeza das coisas que eu espero. Não interessa o tempo que eu vou esperar, mas eu creio que vou receber. Se nós formos para a vida de Abraão, em relação ao seu filho Isaac, foi assim mesmo. Amém? Ele não olhou para as coisas que eram naturais. Ele creu na promessa. Ele teve o firme fundamento das coisas que eles esperavam. Porquê? Porque se Deus tinha prometido a Abraão um filho, Deus era poderoso para cumprir aquilo que era a sua promessa. Então, não interessa o meu tempo de espera. É o meu combate, é eu ter fé, é eu ter a certeza, uma firme convicção, um firme fundamento daquilo que eu estou à espera. Mas mais do que isso, a convicção de factos que eu não vejo. Sabe qual é a grande dificuldade de entender a fé, amado pastor? É porque nós temos a ideia que fé está baseada por aquilo que nós vemos. Fé é o contrário. Fé não está baseado naquilo que eu vejo. Fé está baseado naquilo que eu creio. Verdade. Fé está baseado naquilo que eu não vejo, mas Glória eu a creio. Deus. É o firme fundamento daquilo que eu espero.
Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu pastor. Vamos aqui dar um exemplo de uma mulher grávida, não é? O exemplo de uma mulher grávida. A mulher está grávida, amém? Existe a concepção no seu útero. Ela vê a criança. Ela não vê a criança. Mas a criança não está a ser desenvolvida na sua barriga, no seu útero? Verdade. Está. Então deixa-me dizer, se nós basearmos, isto é muito importante, se nós basearmos a nossa fé naquilo que nós queremos ver, deixe-me trazer isso para uma linguagem humana. Nós estaremos a abortar completamente a nossa gravidez. Porque se a minha fé está baseada naquilo que eu vejo, logo eu aborto aquilo que eu não vejo. Você entende? Então nós devemos ser, a nível da fé, perseverantes como uma grávida. Porque quando uma grávida existe a concepção no seu ventre, ela sabe que tem que aguardar 9 meses para ver a criança. Ela não vê a criança, mas ela sente a criança. É como nós quando estamos em fé. Nós podemos não ver, mas no nosso espírito nós sentimos a nossa bênção. Nós sabemos que vamos receber. Porquê? Porque fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. A fé não é o firme fundamento daquilo que eu tenho. E a fé também não é o firme fundamento daquilo que eu vejo. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo e o firme fundamento daquilo que eu espero. Glória a Deus. É verdade. Amém? Para combater o bom combate da fé, meu pastor, nós precisamos de entender que nós somos tolos quando nós acreditamos que fé é observar aquilo que nós queremos ver. Não, fé é esperar, é o firme fundamento, é a convicção de que aquilo que nós esperamos, nós vamos receber. Assim é fé. E na antiga aliança, tudo foi assim. Na antiga aliança, todos eles acreditaram que iriam receber a bênção de Deus através de um sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Eles sabiam que haveria de vir a este mundo alguém que morreria por eles e os faria limpos e justificados das suas obras. Eles não viram Jesus, mas eles creram. Você entende? Porque a antiga aliança é um espelho da nova aliança. E quem despreza o Antigo Testamento é tolo, porque não consegue entender que o Antigo Testamento nos dá bases sólidas para entender aquilo que era a nova aliança. Porque eu vejo alguns movimentos que não têm sentido nenhum. É tempo da lei. O Velho Testamento não. Nós temos que ser inteligentes. Não podemos ser tolos. Como desprezar a antiga aliança? Como é que você vai deixar de querer entender porque é que nós hoje somos filhos de Abraão? Porque é que nós somos filhos pela fé? Deixamos de entender a lei? Deixamos de entender os profetas? Não! Nós devemos de entender a lei e os profetas para nós compreendermos abundantemente mais a graça de Deus. Amém? E no Antigo Testamento, meu amado pastor, eles tinham a firme convicção de que Deus, aquilo que dizia, aquilo que Deus disse, iria cumprir. Jesus é o cumprimento daquilo que Deus disse. Logo, nós devemos de entender que crer em Deus, ter expectativa em Deus, é o firme fundamento daquilo que eu não vejo e que eu espero. Porque se eu já vir e não tiver a necessidade de esperar, eu também não tenho a necessidade de ter fé. É verdade. Amém, meu Amém. pastor? Então, nós devemos de entender uma situação extremamente importante. Nós devemos de entender como é que a fé é liberada. Se a fé, e isto é muito importante, meu pastor, se a fé é a firme convicção daquilo que eu espero e a certeza do que eu não vejo, como é que eu vou liberar a minha fé? Como é que Deus me diz que eu devo liberar a minha fé? Porque eu não vejo, mas tenho convicção daquilo que ainda não recebi, daquilo que ainda não vi. Então, como é que eu libero a minha fé? É extremamente importante saber como é que nós livramos a nossa fé. Vamos abrir a palavra de Deus, eu vou ser muito rápido, pastor. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, né? 4. 2 Coríntios 4. Qual é o versículo? Versículo 13. 13. 13. Peço desculpa, pastor. 1 Coríntios... espera um bocadinho. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Versículo 13.
13. Meu pastor, leia bem devagar para nós entendermos. 2 Coríntios 4, 13. Está escrito: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Meu pastor, como é que nós expressamos a fé do nosso coração? Nós falamos por palavras aquilo que nós queremos no nosso coração. E esta é uma verdade de Deus. Este é um fundamento em Deus. Tudo aquilo que nós falamos é porque nós queremos no nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Logo, aquilo que eu falo vai ativar a minha fé. Se eu falo vida, vou ter Glória a vida. Deus. Se eu falo vitória, vou ter vitória. Se eu falo derrota, eu vou ter derrota. Porquê? Porque está escrito como um firme fundamento que aquilo que nós queremos, nós falamos com a nossa boca. Por isso é que todo o homem será julgado por aquilo que falou e fez. Entende? As palavras são muito importantes. Meu pastor, há pessoas que brincam com a sua caminhada cristã. Há pessoas que brincam com a sua vida espiritual. Há pessoas que brincam com a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque muitas vezes creem determinadas coisas, dizem que creem em determinadas coisas, mas no fundo não creem naquilo que dizem que creem. Porque elas muitas vezes dizem que creem uma coisa, mas da boca delas sai outra. E o espírito da fé é assim mesmo. A boca fala daquilo que o coração crê. Então eu, para liberar a minha fé, eu preciso de duas coisas. Crer no meu coração e falar com a minha boca. E os irmãos podem dizer assim, mas evangelista, como é que isso é? Porque muitas vezes eu tenho dúvida na minha mente. Sabe, o ataque... Você tem que entender que o inimigo, para tentar derrubar a sua fé, para tentar tirar a sua fé, só tem uma arma. O inimigo não consegue lançar dúvida ao seu coração. Não consegue, não tem esse poder. O inimigo tem poder de lançar dúvida à sua mente. E cabe a si aceitar ou não que a dúvida da sua mente deixa ao seu coração. Porque se a dúvida que está na sua mente descer ao seu coração, isso significa que você vai falar aquilo que você crê. Ora, se a dúvida que estava na sua mente desceu ao seu coração, aquilo que você vai falar é o que está no seu coração. Se havia dúvida na sua mente, o seu coração se encheu dessa dúvida, logo a palavra que sai da sua boca é dúvida. E você não vai receber aquilo que crê. Mas o que é que se tem de fazer com base nas Escrituras? É o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Então, nós devemos crer na palavra de Deus de todo o nosso coração e liberar a palavra de Deus através da nossa boca. Aleluia. Há bênção quando nós falamos. O espírito da fé fala. O espírito da fé não se cala. O espírito da fé não duvida. O espírito da fé fala. Porquê? Porque a palavra de Deus nos diz: tende o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Quando Deus disse haja luz e houve luz, você acha que quando Deus disse haja luz, Deus tinha dúvida que ia haver luz? Não, foi o espírito da fé. Deus creu, falou e o Espírito Santo materializou. Porquê? Porque é o espírito da fé. Logo, nós devemos de anular as dúvidas da nossa mente, de ganharmos fé em nosso coração, e a fé no nosso coração vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. As dúvidas na nossa mente, a palavra de Deus retira quando nós meditamos na palavra de Deus. Porque se eu tiver dúvidas na minha mente, a palavra de Deus é poderosa para combater quanto às dúvidas da minha mente. Porque a palavra de Deus é verdade. Logo, se eu tenho uma dúvida, eu devo procurar na palavra de Deus aquilo que me dá certezas no meu coração, para que eu tenha o espírito de fé de falar aquilo que é a palavra de Deus, porque se eu falar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai materializar aquilo que eu creio de todo o meu coração. Verdade. Vamos um pouquinho mais à frente, meu pastor. Nós tivemos a ver aqui 2 Coríntios 4, 13. Vamos agora para 5, 7. Meu pastor, este versículo é muito importante. Nós muitas vezes nos esquecemos na nossa caminhada. Há tantas partes da palavra de Deus que nós nos esquecemos.
É normal, quando nós esquecemos da palavra de Deus, que nós não caminhemos em vitória. Às vezes dizem-me assim, porquê é que eu não caminho em algumas áreas da minha vida em vitória? Porque em algumas áreas da nossa vida nós não sabemos as promessas de Deus para a nossa vida. E nós temos que entender que o espírito da fé é crer com o coração e falar com a boca. Mas existe outra coisa. O espírito da fé também faz outra coisa, que está no capítulo 5, versículo 7. O que é que diz, meu pastor? 2 Coríntios, é? Sim, 5, 7. 5, 7. Sim. Porque andamos por fé e não por vista. Então, andar em fé é andar como? É crer na palavra de Deus e não com aquilo que os nossos olhos físicos veem. Amém? A palavra de Deus nos diz, andar em fé é totalmente contrário àquilo que nós vemos. Mas o evangelista isso significa então que parece que eu sou um tolo. Não, não. Andar em fé é andar na palavra de Deus. Andar em fé é crer na palavra de Deus. Andar em fé é mesmo que os meus olhos não vejam, eu creio que a palavra de Deus se vai materializar e eu irei ver aquilo que a palavra de Deus fala para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para o meu trabalho, para todas as coisas onde estão investidos o meu nome. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Evangelista, dê-me um exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Você acredita que vai ter a vida eterna, certo? Certo. Você vê a vida eterna? Não, não vê a vida eterna. Você acredita no seu coração que você já tem a vida eterna. Por isso você diz que Jesus salvou e conquistou para si o direito à vida eterna. Você não vê a vida eterna, mas você crê de todo o coração. E quando você diz, eu tenho a vida eterna, você está a falar aquilo que crê no seu coração, que o Espírito Santo falou à sua vida, a verdade da palavra de Deus, porque todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele recebeu Jesus, ele recebeu o perdão dos seus pecados, a sua redenção, ele foi remido para a vida eterna. Logo, eu não vejo ainda a vida eterna, mas eu creio que a palavra de Deus me garante que eu vou ver a vida eterna. Logo, eu falo aquilo que eu creio que irei ver. Eu não vejo agora, mas eu sei que irei ver baseado na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Meu pastor, eu tinha muito mais para dizer, mas quero aqui rapidamente apenas falar. A palavra de Deus nos diz em Efésios 3:20 uma coisa que é importante. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. É poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 3:20. Efésios. Eu gosto sempre de falar, olhar para a Bíblia, para que você olhe para a Bíblia. O que é que diz a palavra de Deus? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nós devemos ter uma certeza, meu amado pastor. Aquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então o que é que isso significa, meu pastor? Que eu posso pedir e eu posso pensar determinadas situações em Deus, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, diz aqui a palavra de Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso e que eu penso. Agora deixa-me dizer-lhe uma coisa, meu pastor. Qual é o infinito de 1? É infinito. Qual é o infinito de 10? É infinito. Qual é o infinito de 1000? É infinito. O que significa é que aquilo que nós pedimos ou nós pensamos baseados na palavra de Deus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é que isso significa? Deus faz infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou daquilo que você pede. Logo, nós devemos ter o espírito da fé. Eu creio com o meu coração, eu falo com a minha boca. Porquê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou aquilo que eu penso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu só tenho que guardar a minha fé, crer no meu coração e falar com a minha boca. O que é que eu devo crer no meu coração e falar com a minha boca? A palavra de Deus. Oh, glória. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Amém? E não é o que eu acho. É o que a palavra de Deus me diz. É o que a palavra de Deus me dá legalidade.
Deus é poderoso para Aleluia. fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou que eu peço, segundo a força do seu poder que opera em nós. Significa, meu pastor, e para terminar, que nós também lemos em Romanos 8, sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu devo continuar a querer com o meu coração, falar com a minha boca e entender que todas as coisas cooperam para o meu bem. Significa que enquanto eu querer no meu coração e falar com a minha boca, o meu caminhar vai ser uma caminhada para o meu bem. E porque Deus dá galardão àqueles que o buscam, porque Deus recompensa aqueles que buscam, a minha fé no meu coração está firme na sua palavra e eu posso ter a certeza que eu creio, eu falo, e porque eu me aproximo de Deus, sabendo que Ele existe e que dá galardão, porque eu creio, eu vou receber aquilo que, baseado na palavra de Deus, é direito meu por aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aleluia. Santo Deus. É forte, não é, meu pastor? Muito forte. É forte. Meu Deus. É forte. Mais do que forte é profundo. Mais do que profundo é a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos de observar a palavra de Deus, a profundidade da palavra de Deus. Meu pastor, eu muitas vezes nas minhas orações peço perdão a Deus. Caminhar no ano da sua palavra e às vezes nós estamos nas águas rasas. Porque a profundidade da sua palavra é infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou aquilo que eu penso, segundo a força do seu poder, que é o Espírito Santo em minha vida e agir neste mundo. Então significa que eu posso ser mais do que vencedor. Eu acredito na palavra de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu não deixo a dúvida vir à minha mente, porque é a palavra de Deus. Eu posso ser um mentiroso, mas Deus não é. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu posso ter firmeza e legalidade quando eu medito na palavra de Deus e Deus me promete, me dá uma promessa. Eu devo de querer com o meu coração e confessar com a minha boca. E caminhar na base desta revelação. Porque isso é o espírito da fé. Isso é ter fé no meu coração. É acreditar que Deus, aquilo que promete, Deus cumpre. E você pode dizer para mim, evangelista, dê mais um versículo então, que prove essa situação que você está a dizer. Eu posso lhe dizer, e para terminar, meu pastor, não quero ocupar mais. 2 Coríntios 1:20. Vamos a 2 Coríntios 1:20. Para terminar. 2 Coríntios. E vamos mesmo terminar, meu amado pastor. Amém. Tinha muito para dizer, mas vou ficar por aqui. 1 Coríntios 1:20. 1 Coríntios 1:20, é? Meus irmãos, sublinhem este versículo e que não sai. Sabe uma coisa, meu pastor? Este versículo é um versículo que eu vou imprimir numa folha A4 e vou pôr num quadro da minha casa para continuamente olhar para este versículo. Porque é este versículo que me dá esperança. É a palavra de Deus que me dá esperança. Não aquilo que os outros dizem, não o que os médicos dizem, não o que os cientistas dizem, não o que os políticos dizem. O que me dá esperança é o que a palavra de Deus diz. E eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero trazer à memória aquilo que me derrota. E o que me dá esperança é a palavra de Deus. Para terminar, meu pastor, leia lá o versículo 20. É. 1 Coríntios 1:20, é? É. Segunda Coríntios. 2 Coríntios 1:20. Achei aqui. Está escrito, 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ô glória! Meu pastor, para terminar, tão simples. Todas as promessas, não é uma ou duas, todas as promessas. É, todas. De Deus, são promessas de Deus, não são nossas. É. Todas, quantas são as suas promessas, todas, Aleluia. têm em Deus o sim e por ele o amém. O sim já é bom, o amém ainda é melhor. Sabe porquê, meu pastor? Deus diz o sim às suas promessas, mas Deus também diz o amém. O que é que significa? Que nas suas promessas Deus declara assim seja. Glória a Deus. Seja feito segundo a minha palavra. É feito segundo a palavra de Deus. As promessas de Deus têm nele o sim, não é o talvez, não é o mais ou menos, não é o não, é o sim.
mas mais do que o sim tem um amém. Assim seja, está decretado, a vitória foi livrada para a sua vida. Você crê, creia com o seu coração, confesse com a sua boca e viva em vida e vida em abundância. Porque Aleluia. todas as promessas que Deus fez para nós, tem nele. Pode não ter na política, pode não ter no É, médico, pode não ter nas é pessoas da verdade, sua pastor. família, pode não ter no seu É, patrão, pode não ter no seu governo, pode não ter na autoridade máxima do seu país. Mas todas as promessas que Deus fez, tem nele o sim e o amém. Para a glória de glória a Deus. Deus. Ele vela sobre a sua O sim palavra, e né, o amém, para cumprir. o sim e o amém tem o sim em Deus para a sua glória. Aleluia. E tudo o que nós fazemos, nós recebemos vitória para a É sua forte. glória. Não para mim, não é o meu carro novo, não é a minha É riqueza, não é verdade. o meu dinheiro guardado no banco, não é o que eu tenho para ostentar, para esconder que eu sou um cego, pobre, miserável É. e nu. Não é isso. O que eu tenho é para a sua glória. O que eu tenho é para o resplendor da sua glória. O que eu tenho é para ser testemunho de Jesus Cristo. O que eu tenho é para ser um filho de Deus, um vaso nas mãos de Deus. O que eu tenho é para honrar e ser uma Glória a bênção Deus. na mão do Espírito Santo de Deus. Você entende? Todas as promessas em Deus têm nele o O sim, sim, o o amém. amém. É Agora verdade. deixe-me dizer uma coisa para terminar. Pode não ter em si o sim, o amém. Você pode parar a bênção de Deus para si. Se não houver em si, também o que existe em Deus. Em Deus diz o sim, o amém. Em si pode ser o não. Não quero, não autorizo, não tem sentido, não acredito, não creio. Mas em Deus é o sim e um amém. Entre acreditar nos homens, maldito o homem confia no homem. Entre acreditar nos homens e acreditar na palavra de Deus, eu cegamente creio na palavra de Deus. Porque as suas promessas têm um sim Aleluia. e têm um Glória a amém. Deus. É verdade. Fui longo, meu pastor. Não, não, uma bênção. Glória a Deus. Palavra abençoada, viu? Palavra sobre fé. Vai ficar gravada aqui essa mensagem Obrigado, aqui pastor. na live para a gente assistir de novo e se alimentar, porque foi forte. Muito, eu estava precisando dessa palavra Pastor, hoje. Glória a Deus. Muito forte. é eu orando ao Espírito Santo para trazer uma palavra que seja vida, Amém. que mude a nossa vida, que mude a nossa forma de ver. Deus falou ao meu coração isto. Nós temos que combater o bom É combate da verdade. fé. O inimigo já está derrotado. Pastor, nós às vezes damos mais importância a Satanás do que ele tem. Ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E os pés de Jesus Cristo é a igreja. Satanás está debaixo dos nossos pés porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E como nós somos os corpos, no corpo existem os pés. Satanás está debaixo dos pés da igreja. Porquê? Pela autoridade da cabeça. Logo, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Ele Aleluia. não tem o poder de me Glória a ceifar, Deus. de matar, roubar e destruir. O poder que ele tem é aquilo que eu não creio e deixo de cumprir aquilo que Deus diz na sua palavra para eu caminhar em vitória. Glória a Deus. Verdade, pastor. Já me calei, meu amado pastor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Muito forte, viu? Glória a Deus. Palavra abençoada. Palavra edificante. Muito obrigado, meu pastor. Abençoada. Viu? Que Deus continue te usando dessa forma aí, em nome Obrigado, de pastor. Jesus. Que teu ministério, Obrigado, de todo que o Deus venha coração. expandir o teu ministério mais e mais para todas as nações da terra, Amém. para que todos possam Amém. ouvir uma palavra como essa e se fortalecer, né? É uma palavra como essa Amém. que Obrigado, meu fortalece. A pastor. Bíblia é a palavra rema. É a palavra por si só, Amém. ela se... Aleluias. Ela faz o efeito, né? Que bênção. Amém. Estou edificado aqui com essa Meu palavra. pastor, muito obrigado. Peço perdão por demorar muito tempo. Quando Deus me fala ao meu coração para dar uma palavra, eu não consigo deixar de dar. Peço perdão pelo tempo que demorei, Não. mas o meu objetivo foi falar o que o Espírito Santo disse para eu falar. E eu creio que eu aprendi muito, pastor. Sabe uma coisa? Vou-lhe dizer um segredo meu pastor. Cada vez que eu prego, eu aprendo. Eu prego para eu forem abençoados, melhor. Eu, quando prego, é para eu aprender. E se é o Espírito Santo que está a falar, eu sou o primeiro a querer É verdade. aprender. Eu sou o primeiro a querer aplicar. E então não me consigo calar porque eu estou a aprender. É verdade. Entende, meu pastor? É difícil de explicar.
mas é assim. Eu sou assim também, eu sou Está bem, assim. meu pastor? Quando eu prego, eu estou Amém. aprendendo comigo Amém. mesmo, é. O Espírito Santo vai nos dando coisa nova em cada prega, É, vai aprendendo. Em nome é. de Jesus. Várias vezes buscar Que Deus versículos e abençoe, vamos Deus, muitas. E que falamos? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, meu pastor. Pode dar as considerações finais, convidar as pessoas para seguir aí nas redes sociais, né? Se bem que muita gente aqui já lhe Amém. segue, né? Já, em nome de Uhum. Jesus. Amém? Amém. Meu pastor, agradecer mais uma vez esta oportunidade. Para mim é uma honra servi-lo. Para mim é uma honra, ministerialmente, falando a palavra de Deus. Eu sinto que na sua live, e sinta como se estando a lavar os seus pés, em humildade, uma humildade de servo, respeitando e honrando a sua vida. A mim, quem me segue, já sabe, o Facebook é Evangelista Vítor Amém. Garcia. Nós temos uma página do meu ministério que é o Semente de Vida. Lá, muitas vezes, quando Deus fala ao meu coração, eu posto só situações que Deus fala ao meu coração. Nós vamos ter uma conferência completamente guiada pelo Espírito Amém. Santo, nacional, e outra também internacional, que nós queremos levar pastores de todo o mundo à Holanda. Nós acreditamos que Deus está num mover sobrenatural para com aquela nação que precisa, já teve, e que neste momento precisa de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Quem quiser seguir, Evangelista Vítor Garcia no Facebook, a página é Ministério Semente de Vida, ou Semente de Vida. Tudo aquilo que nós pretendemos é ser uma Amém. bênção. Está bem, meu pastor? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que seja cada vez mais uma lâmpada cheia de óleo. É importante sermos uma lâmpada e darmos luz, mas essa luz seja sempre consumida pelo óleo do Espírito Santo, que seja o óleo do Espírito Aleluia. Santo que faça essa chama brilhar cada vez mais em nós. Eu creio que existe um remanescente que jamais dobrará o joelho a Baal. Jamais dobrará o joelho a Satanás. Eu creio que nestes últimos tempos a Igreja se vai levantar com poder e glória, porque nós não abdicamos da palavra de Deus e do mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida da nossa família, da nossa casa, do nosso país, da nossa nação, da nossa igreja, dos nossos amigos, e seremos luz para todos aqueles que nos rodeiam. Eu creio nisso, pastor. Amém. Jamais dobrarei o joelho a Baal. Jamais Em nome de deixarei de Jesus. falar a palavra de Deus. Amém. Meu pastor, muito obrigado. Deus Eu abençoe. que agradeço, amém. Eu recomendo a todos os pastores, amigos meus aí do Brasil, do exterior, eu recomendo o evangelista Vítor Garcia, para você levar na sua igreja, no congresso, na cruzada. Em nome de Jesus, vai ser bênção, hein? Na sua igreja, eu recomendo Obrigado. o evangelista, a todos os pastores, todos meus Obrigado. amigos aí, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Obrigado, meu pastor. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. E até à próxima. Até a próxima. Amém. Até Amém. à próxima. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Com o evangelista Vítor Garcia, diretamente de Portugal. Que Deus abençoe o evangelista, toda a sua família, todo o seu ministério, amém? Compartilha aí a live, recomenda aí para todos os pastores. Pode levar, porque uma bênção, o evangelista é uma bênção, um homem de Deus usado, né? A gente ouviu Deus falar através da vida dele hoje, palavra poderosa sobre a fé, né? Muito edificante. Eu estou edificado com essa palavra tão poderosa da parte de Deus, que Deus usou o evangelista Vítor Garcia. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram aqui na live, do Japão, da Inglaterra, da Itália, todos os países, amém? Que estão aí na live, que Deus abençoe. E desde já eu quero convidar todos para amanhã, às 8 horas da manhã aqui do Brasil, estar assistindo a live com a missionária Vânia Godoy, que estará trazendo louvor, a palavra e o testemunho amanhã, de 8 horas da manhã. E às 19 horas, aqui do Brasil, à noite, estará conosco o pastor, diretamente de Paris, na França, pastor Neymar Silva, e o cantor Vinícius Banda. Estará louvando com a banda amanhã à noite, às 19 horas, Vinícius Banda, aqui de Alagoas. Amém? Um jovem que Deus tem dado louvores tremendos a ele. Os irmãos não podem perder, amém?
convido a todos para amanhã também à noite. Amanhã de manhã, de 8 da manhã, a missionária Vânia Godoy, direto do Japão, vai trazer o louvor à palavra. E à noite, Vinícius Banda e o pastor de Paris, da França, Neymar Silva. Amém? Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Um abraço.